Olá, bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos. E nessa entrevista de hoje a gente vai trazer a auditora do Tribunal de Contas do Estado, Raíssa Ávila, que vai analisar o novo edital do TCE. Para você que está se preparando para esse concurso, agora a gente tem o edital em mãos e a gente vai analisar. Bem-vinda, Raíssa. A gente sempre tem um prazer de receber você aqui, você que já veio no pré-edital e agora a gente vai analisar o pós-edital. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Karina. Sempre muito bom estar aqui compartilhando um pouco de concurso e agora especificamente o edital aí. Que está na sua mão, né? Exatamente. O precioso. O edital do TCE e a gente vai dar várias dicas sobre eles. Eu acho que vai ser uma conversa muito bacana. Então, vamos lá. Vamos começar que a gente está curioso aqui. A primeira pergunta que eu quero saber, quais as mudanças? Quem estava se preparando no pré-edital, com base no edital passado, e agora vai se preparar no pós-edital. Faz uma comparação, fala dos pontos de destaque desse edital novo, né, que é o que vale. Exatamente. Karina, esse novo edital, ele trouxe várias matérias iguais ao do edital passado, que são essas matérias clássicas, que caem na grande maioria dos concursos. Então, vai cair constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, previdenciário. Então, essas matérias, elas se repetem. Então, o aluno que já estava estudando pelo edital antigo vai utilizar todo esse conhecimento para o novo edital. Isso, continua. Continua. Só que esse edital trouxe alguns pontos novos que a gente deve dar atenção. Entre eles, Karina, veio raciocínio lógico, estatística e matemática. Vieram na parte de conhecimentos gerais. Então, às vezes, o aluno não está acostumado a estudar essas matérias, né? Mas ele veio no edital e, assim, é bom dar aquela olhada. Veio também privilegiando os assuntos daqui do nosso estado, História e Geografia do Pará. Olha que interessante. Exato. Então, eu acredito que esse é um ponto que chama e favorece quem é daqui, né, da região. Então, a gente vai adentrar mais nesses assuntos da nossa região, da nossa história. Isso, os candidatos que são daqui, ou nasceram aqui, ou moram aqui, vão ter mais afinidade com essas disciplinas, né? Exatamente, é o que a gente espera, né? Além disso, veio a matéria Gestão e Fiscalização de Contrato. Uma matéria nova e a gente logo associa à Lei de Licitações e Contratos. Isso. Que ela vem dentro do tema administrativo, mas vem essa matéria específica. Olha só que interessante. Gestão e Fiscalização de Contratos. Então, a gente sabe que a lei de licitação é um ponto forte nessa prova. Foi até interessante você falar. Eu tenho uma amiga que ela atua na área de licitação, ela é chefe de um setor de licitação num órgão público e ela estava fazendo uma pós em gestão de contratos. Eu lembro que ela estava falando sobre isso já com base na nova lei. Exatamente isso, com base na nova lei. O edital prevê também a lei antiga. Então, prevê a lei antiga e a lei nova. Porque aquela questão que os servidores que entram vão lidar com contratos assinados na época da lei antiga que ainda estão vigentes. Por isso é importante também saber a lei antiga. Mas, se fosse para dar um foco nessa reta final, eu diria para direcionar o estudo para a lei nova. Entendi. Então, além disso, além dessas matérias, muitas novidades. Além dessa matéria, tem uma outra chamada controle externo, que também foi algo que não veio nos editais passados. E controle externo fala muito sobre a nossa atividade fim mesmo, né? Porque a gente faz esse controle externo. Está muito relacionada à questão da auditoria. Então, não veio uma matéria específica, auditoria, como veio no edital passado. Mas os assuntos de auditoria vieram dentro da matéria controle externo. Então, os alunos perguntavam, nossa, como é que um cargo de auditor não vem a matéria de auditoria? Mas o que a FGV fez? Colocou o tema auditoria dentro de controle externo. Então, tem que ficar alerta nisso aí. Meio que interdisciplinar. Exatamente. Dentro de controle externo, mas falando de auditoria. Interessante. Então, assim, muita novidade. Muita novidade. Quem vai pegar agora esse edital, já pegou esse edital, tem que analisar com cuidado o edital para não se perder, ficar ainda atrelado no edital antigo que tem
que tem coisa faltando, né? Exatamente, Karina. E assim, no edital são as regras do jogo. Tem alunos que nem sequer leem o edital, vão fazer a prova na cara e na coragem. Mas quando você tem o domínio do edital, a chance de você obter um sucesso é muito maior, porque você sabe como funciona. Isso, as regras do jogo. Como é que você vai jogar sem saber a regra do jogo? Exato. Né? E aí as matérias que vieram no edital, elas vieram divididas em 3 áreas. Então, tem a parte de conhecimentos gerais, aí tem a parte de conhecimentos específicos básicos e conhecimentos específicos avançados. Os conhecimentos específicos avançados, eles vão mudar de acordo com cada cargo que você vai se inscrever. Entendi. Cada especialidade. Cada especialidade. E tanto os conhecimentos específicos avançados quanto os básicos são as matérias que vão cair na prova subjetiva, na prova escrita. Então, a parte de conhecimentos gerais, ela já não cai na prova subjetiva. É objetiva. E é importante o aluno saber disso para ver onde ele vai focar mais, o que é importante, analisar o número de questões de cada matéria para ver onde ele tem que estudar mais. Entendi. E já treinar a produção de texto, já treinar as questões, né? Possíveis questões que ele vai... Exato. Tem que treinar a questão subjetiva concomitante ao estudo da prova objetiva, porque elas ocorrem no mesmo dia. Na verdade, nós temos 2 dias de provas, né? Então, alguns cargos vão ocorrer no dia 4 de agosto e outros cargos vão ocorrer no dia 11 de agosto, uma semana depois. Mas a prova subjetiva, elas ocorrem juntas. Objetiva e subjetiva no mesmo dia. Exato. Então, não adianta você estudar só para a objetiva, sendo que você não sabe escrever, não treinou a escrita e aí não se dá bem na subjetiva. E assim como o contrário, né? Então, você tem que estudar concomitante. Está fazendo ali questão objetiva, já imagina. Como será que vem uma questão subjetiva? Deixa eu escrever pouco sobre isso. E o ideal também eu sempre entendo isso. Na subjetiva, principalmente, como não tem como você se autoavaliar com imparcialidade técnica, ter orientação de um professor que atue com produção de texto. Sem dúvida, Karina. Isso é um ponto alto, porque a gente sempre indica. Se você pode entrar em contato com um professor que faça a correção das suas atividades, da sua escrita, ou entrar num curso, porque a FGV, que é a banca do concurso do TCE Pará, ela tem um determinado modo específico de correção, critérios e análises. E é importante que o aluno saiba e tenha uma correção específica para ele saber onde ele melhora, como ele pode escrever, como essa banca gosta, o que ela cobra. É muito importante. Eu acho um investimento assim indispensável. Vale muito a pena. Porque quando é uma prova objetiva, você tem como ser autodidata na prova objetiva, é só você olhar o gabarito, né? Mas quando é subjetiva, não tem como você outra pessoa tem que ler, e ideal é que seja outra pessoa com conhecimento, né, para avaliar. Eu acho... E aí, como mentora, não sou professora de português, então não tenho a técnica para corrigir, por exemplo, redações dos meus alunos, mas sempre passo umas questões para eles. E assim, mesmo que eles não tenham professor, tentem colocar o lápis, a caneta no papel, escrevam. Às vezes você tem a ideia na cabeça, mas você não sabe organizar, você não sabe transportar o teórico ali para o papel. Isso. Então é importante começar esse exercício, né? Isso é importante. Eu acho isso indispensável. Agora vamos lá para número de vagas, tá? Tema delicado, né? Tema delicado. Você veio aqui a convite da nossa coluna, a gente falou da autorização, o número de vagas era maior do que o número de vagas ofertado nesse edital. Qual é a expectativa? Vai ter um outro edital para contemplar o restante das vagas que foram autorizadas pelo TCE? Ou a ideia é aproveitar essas vagas autorizadas dentro desse concurso? Vamos lá, me fala aí. Vamos lá. A hora da verdade. Bom, Karina, de fato, saiu uma resolução do próprio TCE, que foi a resolução que a gente conversou aqui na última entrevista. E nessa resolução falava a necessidade de cargos em cada área lá do TCE, né? Então, assim, uma quantidade precisa nessa área, essa outra precisa dessa outra quantidade. Então, nós nos baseamos nessa necessidade, é o que a gente imaginou que viria de vagas. Eram mais de 100 vagas. Mais de 100 vagas. O número exato. Exato. Saiu o edital e a gente viu que as vagas eram em número menor. 50, né? Exato, do que estava previsto na resolução. Mas aí, o que entra nessa situação? Sempre que vem um edital com um número de vagas definido,
todas aquelas vagas têm que ser chamadas. Ou seja, o candidato tem o direito constitucional de ser chamado se ele estiver dentro do número de vagas. Isso, se torna um ato vinculado da administração pública chamar aquelas 50, Exatamente. Né? Tu mais do que ninguém sabe disso como professora, né? E aí, o que a gente acredita? Que o TCE, na discricionariedade dele, resolveu colocar um número menor de vagas para que ele possa, de fato, chamar todas, mas a intenção é que ele avance esse número de vagas, chamando o cadastro reserva. Entendi. Então, as 50 para nomeação imediata, né? Exatamente. Como se fosse assim, e as demais vagas que não foram contempladas no edital seriam chamadas ao longo do prazo de validade do concurso. Perfeito. Essa é a expectativa. Essa é a expectativa. Assim, no momento, não há expectativa ou já visualização de um novo edital. Entendi. Até porque a gente está com um aberto e o foco total é nele. Entendi. Então, a oportunidade é agora e acredita-se que com certeza vão chamar mais que o número de vagas. Esse cadastro de reserva vai ser utilizado. Até porque é uma prática comum do Tribunal de Contas chamar a mais, não é? Ou não? Sim. No último concurso, inclusive, houve uma chamada bem maior que o número de vagas. Exemplo, no cargo de auditor de controle externo, direito, fiscalização, eram em torno de 20 e poucas vagas, chamaram até os 70 e pouco. Muita gente. Muita gente. A gente não sabe se a expectativa é de chamar tanto que nem no último concurso, mas com certeza chamar uma quantidade maior que o número de vagas. TCE, então você já tem um histórico, dá para ficar com essa expectativa, né? Agora vamos lá para as disciplinas, né? A gente sabe que o edital já saiu, quem estava estudando pré-edital estava com uma certa folga, mas agora no pós-edital a gente não tem essa folga, né? Então tem que ser objetivo. E aí você, como mentora, né, que prepara, é auditora do Tribunal de Contas do Estado e é mentora na preparação, né, dos novos servidores do Tribunal de Contas, auditores e demais cargos. Quais as disciplinas ou temas que você considera importantíssimos e que o candidato não deve deixar de estudar ou deve aprofundar o estudo ou focar? Aponta esses temas ou disciplinas para a gente. Bom, Karina, a gente aqui analisou, né, todo o edital do início ao fim e a gente viu quais são as matérias, qual a quantidade de questões que vem em cada matéria, e esse é um ponto determinante na hora do estudo. O candidato, ele analisar quantas questões tem de cada matéria. Por exemplo, 2 matérias sozinhas têm um número de questão muito grande. Português e controle externo. Cada uma delas tem 10 questões, ou seja, uma quantidade grande em relação à quantidade das outras matérias. Então, eu diria, focar muito em controle externo, focar muito também em português. Geralmente, os alunos deixam português de lado ou acreditam que... Todo mundo acha que já sabe português. Isso, que vou acertar. Mas a gente tem que perceber que a banca FGV, ela é uma banca diferenciada. Ela traz não perguntas diretas, mas sempre traz um caso concreto, ela conta uma história, ela traz alternativas e comandos longos. Então, assim, é uma prova cansativa. Quem está acostumado a fazer, por exemplo, CESP, está acostumado com uma resolução ali direta, mas FGV não. Então, você tem que tomar cuidado. A intenção deles é que você saiba colocar o seu conhecimento teórico na situação prática que ele apresenta. Então, tem que treinar, fazer questões da banca FGV. E português na banca FGV é conhecido por ser um português bem difícil. Isso, todo mundo reclama. É bem difícil. Mas, assim, não querendo assustar os nossos alunos, mas tem que ter consciência, exatamente. Né? E é uma questão de praticar. Faça questão toda semana de português, todo dia, faz alguma, busca alguma prova. Porque a FGV é uma banca com uma história muito grande de concurso. Você tem um acervo grande de questões, acho que de todas as disciplinas, não só português. Então, assim, dá para treinar. Sem dúvida. Né? Dá para treinar de maneira completa. Além dessas matérias, também é importante falar de matérias que têm a ver com o Tribunal de Contas, né? Essas matérias, geralmente, elas
tem uma preponderância. Então, por exemplo, essa gestão e fiscalização de contrato é importante porque a gente faz isso no nosso dia a dia. Tributário financeiro também, além de constitucional e administrativo, civil. Então, essas matérias eu considero que são bem relevantes e o aluno não pode deixar de lado na hora do estudo. Perfeito. Então, português e controle externo pela quantidade de questões. Exato. E aí a gente tem uma escadinha de outras disciplinas que são de importância também, fazer essa organização. E agora, Raíssa, eu quero te pedir como mentora, né? Agora eu quero, né? Eu falo com a auditora e com a mentora ao mesmo tempo, né? Agora eu quero te pedir como mentora orientações gerais para esse candidato que se inscreveu, que está se preparando para essas provas em agosto, né? Ou para a prova do dia 4, para a prova do dia 11, está se preparando para essas provas. Quais as orientações de estudo para ele ter um bom desempenho no estudo pós-edital e no dia da prova? Então, fala aí com os nossos internautas. Bom, pessoal, o edital está aí. Nós temos já a data da prova. Então, esse é um período de reta final de estudo. A gente sabe que durante esses dias até a data da prova, a gente não vai conseguir estudar tudo do edital, é humanamente impossível. Então, nesse momento, a gente deve fazer um estudo estratégico. Como a gente já falou aqui na entrevista, vocês devem focar nas matérias que têm um número maior de questões, nas matérias que têm os assuntos afins com a função do Tribunal de Contas, além de fazer muito exercício. Vocês precisam praticar e entender a banca FGV, perceber como ela cobra, fazer questões diariamente e, concomitante a isso, escrever. Façam, resolvam questões para que vocês possam fazer a prova subjetiva tão boa quanto a objetiva. Se tiver possibilidade, contratem um professor de redação. Isso vai ajudar muito. E não percam, gente, um dia de estudo. Falta pouco até lá. Então, vamos fazer esse esforço agora, durante esses dias até a data da prova, para conseguir uma boa colocação e, com certeza, seguindo essas instruções, vocês vão ter um bom resultado. Ai, que bom. E tendo esse bom resultado, vai ser um colega teu. Já pensou? Quero ver aí os ouvintes, os telespectadores trabalhando ali do meu lado. Isso. Vai ser um colega teu dentro do Tribunal de Contas. Raíssa, é sempre bom ouvir as tuas orientações, sempre brilhante, sempre inteligente. Quero agradecer e quero pedir o teu @ para quem quiser te seguir, saber onde tu está dando mentoria. Pode dizer o teu Instagram para a gente aqui? Bom, gente, vocês podem me encontrar lá no Instagram, no @Raíssa, com I, 2 S, Vilam, VILAM, que é o Ávila, né? O último A do Raíssa é o mesmo do Ávila, e o M do Monteiro, que é meu último nome. Lá eu estou sempre dando dicas, falo sobre novidades de concurso, inclusive o CNU foi remarcada a prova. Foi, 18 de... Tava eu acho que 18 de agosto está muito em cima. Também achei. Para recuperar os locais de prova no Rio Grande do Sul. Exatamente. Eu acho que está muito em cima. Eu acho que eles ainda vão ficar com dificuldade de realizar essas provas, mas vamos ver os próximos dias como as coisas vão caminhar. Eu tenho umas amigas professoras em Brasília que a gente estava semana passada falando, digo, não, gente, não vai ser agora, eu acho que vai ser só em outubro, depois das eleições. Eu estava achando que ia ser depois, tipo, início de novembro, né, porque tem segundo turno às vezes. Mas, enfim, saiu hoje. Até porque a informação que tinha era que o aeroporto de Porto Alegre, ia Salgado ficar 30 Filho, dias. só ia abrir lá para setembro. Isso. Então, como também, né, receber algumas pessoas. Né? Enfim, receber até as provas, né? Porque tem a movimentação do material. Enfim, isso. Então, todas essas informações também lá no Instagram, vocês podem ir lá e vão saber tudo sobre concurso público. Isso, eu já sigo e eu já acompanho todas as informações. Muito obrigada. Adorei estar aqui com você mais uma vez, Karine. É sempre um prazer para a gente se receber. Obrigada. E a gente encerra mais uma coluna aqui no Liberal Concurso. Eu te espero na próxima segunda-feira.